2020 foi um ano atípico, literalmente fora da curva. Tão fora da curva que muitos até pensaram que o mundo estava de cabeça para baixo, ou que seria o seu fim. Mas também foi um ano para realizarmos uma profunda análise em relação aos nossos valores e tudo que está à nossa volta. Sem mais delongas, vamos relembrar alguns fatos que aconteceram em 2020. 2 de janeiro. Meus amigos, bastou apenas 2 dias para 2020 dar seus sinais que seria um ano atípico. Acompanhamos a Austrália em chamas, que infelizmente vitimou 34 pessoas diretamente e 417 por inalação da fumaça, e muitos animais não sobreviveram. 3 de janeiro. O ano mal tinha iniciado e já teve uma grande tensão no ar ao ponto de pensarmos em guerra, ou uma terceira guerra mundial entre os Estados Unidos e o Irã. Um comboio que levava o general Qassem Soleimani de madrugada, no Iraque, foi atingido por mísseis disparados de um drone americano, do qual acabou vitimando o general. E antes mesmo de enterrar o corpo do general, o Irã se vingou, lançando 22 mísseis em duas bases que abrigavam tropas americanas. 11 de janeiro. Irã derruba avião ucraniano por engano e faz 176 vítimas. 13 de janeiro. Nesse dia fomos informados que substâncias tóxicas foram encontradas em cervejas produzidas pela Baker, em Belo Horizonte, e que infelizmente acabou vitimando algumas pessoas dias após o consumo de algumas marcas de cervejas da empresa. 15 de janeiro. China registrou a primeira morte por Covid-19. 26 de janeiro. Esse dia o mundo, ou melhor, o universo parou, pois além da Kobe Bryant nos deixou. Considerado um dos melhores jogadores da NBA de todos os tempos, Kobe sofreu um acidente de helicóptero nos Estados Unidos. Kobe viajava com Gianna, sua filha de 13 anos, e outras 7 pessoas quando o acidente aconteceu em Calabasas, na Califórnia, e infelizmente não sobreviveu ninguém. 31 de janeiro. Depois de inúmeros protestos e grande pressão, Reino Unido deixa a União Europeia e o novo modelo de placa do Mercosul entra em vigor em todo o Brasil. 2 de fevereiro. Após 50 anos, o Kansas City Chiefs venceu o San Francisco 49ers por 31-20 de virada, levando sua torcida ao delírio e sendo campeão do Super Bowl. 3 de fevereiro. Meus amigos, de forma surpreendente, a China inaugurou seu hospital construído em apenas 10 dias em Wuhan para combater a pandemia da Covid-19. A estrutura tem 25 mil metros quadrados com capacidade para 1.000 leitos. 5 de fevereiro. O Senado acabou absolvendo Trump em julgamento de impeachment. O mesmo era acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso. 6 de fevereiro. A astronauta americana Christina Koch, da NASA, volta à Terra após bater recorde feminino em missão que durou 328 dias na Estação Espacial Internacional. 7 de fevereiro. Morre o médico Li Wenliang, oftalmologista chinês, no Hospital Central de Wuhan. Li foi considerado a primeira pessoa a alertar o público sobre a pandemia da Covid-19, devido a ter sido infectado. No dia 30 de dezembro de 2019, ele enviou uma mensagem para colegas médicos recomendando que eles usassem equipamentos de segurança para evitar a infecção. As autoridades ficaram sabendo que Li havia espalhado a notícia e o escritório de segurança pública apareceu em sua residência dizendo que o mesmo estava divulgando informações falsas e causando distúrbios graves à ordem social. Ou seja, não levaram Li a sério. E quando foram se retratar, já era tarde demais, pois o mesmo acabou falecendo de Covid-19 e o surto se espalhou para o país e no mundo. 9 de fevereiro. O filme sul-coreano Parasita foi o grande vencedor do Oscar. 11 de fevereiro. Infelizmente, o coronavírus chegou no Brasil, infectando inúmeros brasileiros. Vale a pena lembrar que muitos infectados conseguiram se recuperar, mas milhares de brasileiros não tiveram o mesmo privilégio e faleceram. 11 de março. OMS convoca a coletiva extraordinária e declara pandemia do novo coronavírus. 17 de março. Brasil tem primeira morte por coronavírus. 21 de março.
A lenda Kenny Rogers, ícone da música country, veio a falecer aos 81 anos. Vencedor de 3 prêmios Grammy e 18 American Music Awards, Kenny Rogers teve uma carreira de sucesso que permaneceu por mais de 6 décadas. 24 de março. As Olimpíadas e Paraolimpíadas de Tóquio foram oficialmente adiadas para 2021, devido à pandemia da Covid-19. 27 de março. Papa Francisco concedeu bênção extraordinária Urbi et Orbi, orando pelo fim da pandemia, na Praça de São Pedro, como sinal de refrigério para os seus fiéis. 8 de abril. Em meio à turbulência em que vivíamos neste período, as lives tomaram conta do cenário do entretenimento e Marília Mendonça conseguiu um grande feito em sua carreira. Ela conseguiu nada mais e nada menos que 3,2 milhões de espectadores simultâneos em menos de uma hora de show no YouTube. Pessoal, esse posto no passado já foi da grande diva mundial Beyoncé. Tá podendo ou não a Marília Mendonça, hein? 10 de abril. Nesse dia, infelizmente, o Brasil chegou ao número de 1.000 vidas perdidas para a Covid-19. 25 de maio. Policiais são chamados para a averiguação de um homem que tentava usar cartões falsos em uma loja de conveniência. Assim, 2 policiais localizaram o suspeito em um veículo. Foi dada a ordem para sair do veículo e o mesmo resistiu, segundo a versão da polícia. Após esse episódio, os policiais conseguiram algemar o suspeito, mas o policial permaneceu com o seu joelho sobre o pescoço do mesmo, e o suspeito dizia: "Não me mate, não consigo respirar." E o policial, vendo que estava sendo filmado e as testemunhas pedindo para o mesmo sair de cima, pois o nariz do suspeito estava sangrando e o mesmo não estava respirando, o policial se manteve no mesmo lugar e, infelizmente, após a abordagem equivocada, o suspeito George Floyd veio a falecer. 26 de maio. Após a morte de George Floyd, desencadeou uma onda de protestos no movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, que tomou proporção mundial, mas também teve protestos não civilizados para pessoas com os nervos mais aflorados, que acarretou em muito vandalismo. 3 de junho. Polícia encontra nova pista que pode ajudar a desvendar o caso do sumiço da menina Madeleine, que já dura 13 anos. A nova pista são 2 celulares que o suspeito usou no dia do desaparecimento. No caso, ele recebeu ligações, e os investigadores divulgaram os números para ver se alguém reconhece os contatos. 21 de junho. Anel de Fogo foi observado por poucos neste ano. Somente a faixa da África Ocidental até a Península Árabe, Índia e o Extremo Oriente puderam ver esse dramático eclipse solar batizado como Anel de Fogo. Esse fenômeno só é possível ver a partir de 2% da superfície do planeta. Ele ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. 23 de junho. Como se não bastasse a pandemia da Covid-19, nada melhor que a nuvem de gafanhotos que invadiu cidades na Argentina e assustou agricultores brasileiros. 10 de julho. Tivemos a nova descoberta de espécie mais antiga de dinossauro no Ceará. O fóssil foi achado em 2008 e pesquisadores do Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro fizeram estudos desde então. Batizado de Aratasaurus, essa espécie faz parte do grupo dos carnívoros, e a estimativa que o predador viveu é 115 milhões ou 110 milhões de anos, no período Cretáceo, se tornando o dinossauro mais antigo encontrado no Ceará. 31 de julho. O diretor de cinema britânico Alan Parker, autor de clássicos como O Expresso da Meia-Noite, Evita e Fama, morreu aos 76 anos. Em 2002, a Rainha Elizabeth II concedeu a ele o título de Cavaleiro do Império Britânico por sua contribuição ao mundo da arte. 4 de agosto. Quem não se lembra da trágica explosão no porto da capital libanesa, ou a famosa explosão de Beirute, que fez mais de 190 vítimas, 6.500 feridos e 300 mil desabrigados até aquele momento. A mega explosão foi provocada por um incêndio em um depósito que armazenava 2.750 toneladas de nitrato de amônio, sem medidas de segurança.
28 de agosto. Chadwick Boseman, o intitulado Eterno Pantera Negra da franquia Marvel, veio a falecer após uma luta de 4 anos contra um câncer de cólon. Chadwick deixou um legado de superação, pois quase ninguém sabia da sua doença, inclusive artistas que contracenavam com ele no filme Pantera Negra. 1º de setembro. Quem não se lembra do Padre da Lasanha? Meu querido e minha querida, esse vídeo viralizou depois que o Padre Gilberto Dantas realizou uma live para arrecadar fundos para a sua paróquia através de um leilão. O mais inusitado é que ele fez tudo isso balançando em uma rede. Confira um pouco como foi. Quando eu tiver com sono, meu amor, balance eu, balance eu, balance eu. Quando chegar a hora da live, meu amor, acorde eu, acorde eu, acorde eu. Vou dar a lasanha por R$140 para Gilma Aranha. Carlinhos, segura a lasanha, Carlinhos. R$140, dou-lhe uma. Muito bem, Gilma Aranha. E eu só me balançando. 2 de setembro. Foi lançada a nota de R$200 com o lobo-guará estampado na cédula. E como o brasileiro não perde tempo, rolou vários memes também. Teve a cédula Pablo Vittar, teve também a do Neymar, teve da Gretchen e do vira-lata Caramelo. 14 de setembro. Foi constatado indícios de vida em Vênus. Pesquisadores encontraram gás fosfina na atmosfera. O gás incolor e altamente tóxico é considerado uma bioassinatura ou um forte indicador de presença de vida, mas sempre tem um porém. A detecção de fosfina não garante a descoberta de vida em Vênus. Os cientistas são cautelosos em afirmar devido que a presença de fosfina é um mistério, que pode ter duas explicações. Ou foi produzido por alguma forma de vida, ou por processos ainda desconhecidos pela ciência. 15 de setembro. Lewis Hamilton se torna heptacampeão, faz história no GP de Abu Dhabi e iguala Schumacher em números de títulos e se torna o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. 29 de setembro. O último debate rumo à presidência dos Estados Unidos foi caótico, rasteiro e sem ganhadores. Tudo isso porque Trump e Biden, ao invés de discutirem seus planos de governo, ambos preferiram apenas trocar ofensas. 30 de setembro. O mundo ficou mais triste com o falecimento do cartunista Kino, o pai da Mafalda. Kino tinha 88 anos e ficou mundialmente conhecido por ser o criador da personagem Mafalda das histórias em quadrinhos. 6 de outubro. O Prêmio Nobel de Física é dado para Andrea Weinhard e Roger por pesquisa sobre buracos negros. O trabalho aborda muitos fatores, dentre eles que o projeto usa a matemática para provar que os buracos negros são uma consequência direta da teoria geral da relatividade. 11 de outubro. Lakers é o campeão da NBA. O time superou o Miami Heat por 106-93 no sexto jogo da série final. 26 de outubro. Descoberta revela que Lua tem mais água do que se pensava. Com isso, pode acelerar os planos da NASA para montar uma base no satélite. 31 de outubro. Sean Connery faleceu aos 90 anos. O grande ator escocês ficou super famoso desde a década de 60 por ter sido o primeiro James Bond, ou o famoso 007. 7 de novembro. Joe Biden se torna o novo presidente dos Estados Unidos. Ele se tornou o candidato mais votado da história do país. Biden ultrapassou a marca de 80 milhões de votos. 25 de novembro. O mundo ficou em lágrimas com o falecimento de Diego Armando Maradona, aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Maradona foi um grande ícone do futebol mundial, maior ídolo do futebol argentino e um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. 8 de dezembro. Margaret Keenan entrou para a história. A idosa de 90 anos é a primeira a ser vacinada contra a Covid-19 no mundo.
O Reino Unido é o primeiro país a liberar uma vacina com critérios científicos para atender a população. 17 de dezembro. Após uma temporada acima da média pelo Bayern de Munique, Lewandowski é eleito o melhor jogador de futebol do mundo pela FIFA. Cardi B trouxe um pouco de alegria para nós neste ano, ao protagonizar um momento épico que virou até meme. A figura irreverente disse que estava apavorada e que até estava estocando comida, tudo devido ao surto da Covid-19. A mesma continuou: muita coisa vem da China. Se você está se perguntando por que suas encomendas não chegam, adivinha? Coronavirus! Coronavirus! Não demorou muito e isso rendeu vários memes. Virou até hit. E quem não se lembra deste outro momento épico que eternizamos aqui no Brasil com os carregadores de caixão fazendo alusão à possível morte para quem não respeitasse as restrições de confinamento mediante pandemia. E é isso aí, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esquece de ativar as notificações para receber os nossos conteúdos assim que eles forem postados.